Então parece que a presidente aí deu um passo atrás, né, Flávia Oliveira, em relação à convocação de um plebiscito para a criação de uma constituinte que exclusivamente trataria da reforma política. O que muita gente defende, que essa criação de uma constituinte exclusiva seria, sim, a última saída, né? Que a gente tem mecanismos legais, existe um Congresso para isso, para mudar, para fazer essa reforma, né, Flávia? Com outras modalidades. Eu fui olhar aqui, Maria, o discurso de ontem, e as palavras da presidente Dilma foram: quero nesse momento propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. Ok, ela propôs um debate, mas a ideia por trás do debate seria, né, o plebiscito para a constituinte. Houve uma polêmica, o mundo jurídico rapidamente se posicionou, se dividiu. Eu já ouvi opiniões de outros juristas dizendo que seria possível sim. Tem discussões para todos os gostos. Agora, o que eu acho importante ressaltar nesse momento, eu não sou uma grande especialista, né, não sou especialista em política, mas é que a presidente Dilma conseguiu, com certa habilidade, jogar no colo do mundo político e jurídico uma reivindicação que veio das ruas. Presente, nas manifestações ditas apartidárias, né? A gente vem discutindo desde a semana passada se é apartidária ou se é antipartidária, né? Jogou essa discussão, portanto, da reforma política, que é uma mudança de regra, de ordem, da lógica existente hoje na política brasileira, e trouxe também, no mesmo pacote em que ela fala de pacto pela reforma política, a questão da corrupção, que foi outra mensagem muito forte contra a corrupção, pela punição exemplar dos políticos. Ela lançou uma ideia de transformar em crime hediondo, né, o crime de corrupção dolosa, nas palavras dela. Agora, o que seria corrupção não dolosa, que isso signifique. A corrupção sem intenção, qual seria? Eu já vi interpretações do tipo, são fraudes contra, por exemplo, a saúde, a educação, a saúde que leva, por exemplo, ao mau atendimento e, no limite, à morte de brasileiros. Então, as consequências desses assaltos, digamos assim, aos cofres públicos. Agora, acho válido, Maria, que a sociedade brasileira começa a se agrupar, né, e criar discussões mais qualificadas na direção de que reforma se quer. Então, OAB presente. Hoje haverá uma reunião da presidente Dilma ainda com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Tem uma reunião marcada com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Por mais que a população não o apoie, ele foi eleito, né, pela população de seu estado, eleito senador pela população de seu estado, Alagoas, e eleito presidente do Congresso. Então, é a sociedade, o mundo político se organizando, se debruçando sobre essas demandas da sociedade. É um avanço, né, Maria? Claro que é um avanço, né? Porque não resta dúvida que as autoridades estão começando a querer responder. Exatamente. Todo dia a gente vê agora um governador, a presidente, ela conseguiu aglutinar ontem quase 50 entre governadores e prefeitos nessa reunião, né? Tá certo que nós não ouvimos a fala dos governadores e dos prefeitos. Nós ouvimos uma versão, que era a versão presidencial do pacote que ela já havia pensado. Mas vamos daqui a pouco falar mais sobre isso, né, Flávia? Vamos sim, agora. Foi interessante também, porque nessa discussão ela um pouco redistribuiu as cartas, né? Dividiu responsabilidades. Há questões da agenda das ruas que passam por aprovação no Congresso Nacional. Outras que são decisão de prefeitos, né? São atribuições dos municípios. Outras que são atribuições dos governos estaduais. E em nenhum momento abriu mão da participação da sociedade civil. Está se reuniu ontem com passe livre e haverá outras reuniões. Então, cada um está assumindo seu papel aí nesse mosaico de insatisfações e de cobranças da sociedade brasileira, né? Nesse pacto que a presidente Dilma apresentou, uma das áreas a ser contemplada é a de educação. E a proposta é essa, que os 100% dos royalties petróleos, essa é a ideia, o royalties do petróleo, essa é a ideia da presidente, sejam usados para a educação. E você vê que o Congresso já está começando a debater, né, essa ideia da presidente. Exatamente, Maria. Vamos fazer um pequeno exercício aqui de memória,
porque a presidente Dilma bateu nessa tecla e citou esse projeto no pronunciamento de sexta-feira, dizendo que tinha essa proposta de destinar 100% dos royalties do petróleo para a educação, e ontem voltou a falar objetivamente, foi a proposta mais objetiva que ela deu na área de educação. No mais, o discurso foi bem conceitual, queremos melhorar a creche, o ensino médio, citou especificamente melhorar a formação e a remuneração dos professores, mas não apresentou nenhum projeto nessas áreas. O projeto apresentado foi esse dos royalties do petróleo. E aí, lembrando que isso surgiu de uma medida provisória do fim de 2012, que não foi aprovada pelo Congresso, que perdeu validade, e aí o governo lançou, então, apresentou aos parlamentares, ao Congresso Nacional, um projeto de lei, que é esse que está tramitando em regime de urgência, mas que já tem mais de um mês que está em tramitação e não é aprovado. Está uma urgência um mês, que é uma coisa. Então você vê como a questão é realmente de vontade política, de disposição de levar os assuntos adiante. Né? Você acha que agora, com esse clamor popular, sem dúvida alguma posição, acelerar e aprovar, talvez? Toda a mensagem de Brasília, dessa reunião de hoje, da agenda de votações, vai nessa direção. PEC 37, royalties da educação, o fundo de participação, que é outra questão que está travada e que é muito importante para os estados, né? Essa redistribuição dos recursos para os estados brasileiros, é uma decisão do Supremo antiga. Então, assim, tem uma agenda que parece que estava descasada dos interesses da população. A partir da ênfase da presidente na semana passada e ontem, você vê uma certa confluência, né, para a votação dessa proposta específica. Agora, só temos que ver o que vai ser feito com esse dinheiro, como ele será gasto, quando ele virá, é uma pergunta que não está clara. Porque a gente sabe que a gente tem um problema de gestão. Tem muito. Às vezes tem lá o dinheiro, né? Foram usados tantos milhões ou bilhões, mas como? De que forma, né? Isso já é o segundo passo. E é importante pensar que são novos contratos de exploração e produção de petróleo. Portanto, talvez não seja um dinheiro que esteja em caixa hoje ou no ano que vem. Vai demorar mais. Então, até lá, qual é a agenda de transformação da educação? Agora a gente quer a agenda, que a gente quer entender cada uma das propostas do governo, dos estados, né, etc. Só para fechar, educação básica, ensino fundamental, atribuição dos municípios, ensino médio, atribuição dos governadores, dos estados. Então também há que se cobrar a população nas ruas, cobrar dos seus prefeitos e dos seus governadores quais são os planos, qual é o plano. Flávia Oliveira, cadê as ferrovias, Flávia Oliveira? Onde estão? Estão? Tem um pacto, um plano também, né? Na área de infraestrutura de transportes, está recém-lançado, e esperemos que esse vá adiante também. Mas aí é na área de infraestrutura. Essa questão das ferrovias, do ponto de vista da infraestrutura, não entrou no pacto anunciado pela presidente Dilma. O que ela falou do setor de transporte foi da questão do pacto da mobilidade urbana. E aí sim, eu achei muito interessante uma mudança de ênfase. É claro que ela não fez essa pontuação, mas a gente sabe que o governo, desde o governo Lula, quando veio a crise internacional de 2008 e 2009, fez uma opção muito enfática pelo modelo rodoviário, né? Via redução de impostos, de IPI para os automóveis, incentivos às moradoras. Vocês que têm carro, transporte particular, vou incentivar. O Brasil bate, que piora, né? Não é? Há muitos anos o Brasil bate recorde sobre recorde de produção e de licenciamento de veículos, ou seja, a alternativa individual prevaleceu sobre o transporte coletivo de massa. E ontem ela disse que pretende estimular investimentos em BRTs, aquelas vias expressas de ônibus, VLTs, veículos leves sobre trilho, aqueles bondinhos, trens e metrô. Então, é uma mudança de postura. Falou em desoneração do óleo diesel, que é o que abastece os ônibus, e da energia elétrica, que é o principal custo do transporte sobre trilho, né? A tarifa de energia e a tributação sobre energia é uma pressão de custo muito forte nesse transporte de massa, o que é uma contradição, né? Poderia cair a tarifa. Já falamos da questão da segurança, né? E da relação com a polícia.
E eu senti falta realmente de uma agenda na direção dos direitos civis. Esse é um clamor muito presente nas ruas, né? O fim da intolerância, a igualdade de direitos que está, teoricamente, está prevista na Constituição, mas que não é verdade, não é fato, né? Não é realidade. A gente sabe na sociedade, no dia a dia das relações entre pessoas no Brasil. Então, acho que faltou essa ênfase, senti realmente falta, tanto no discurso da semana passada, da sexta-feira, no pronunciamento de sexta-feira, quanto no discurso de ontem. Agora, queria aproveitar esse gancho que a Cris comentou, né, desse esforço de sair desse encastelamento que a presidente estava e chamar essa agenda. A gente tem criticado muito aqui, né, Maria, essa base de coalizão tão ampla e tão, ao mesmo tempo, fragmentada, o quanto o governo tem dificuldade de aprovar suas propostas, de fazer valer alguns dos seus pensamentos. A gente acompanha isso com muita frequência, né? Então, a gente vê que a melhor coalizão é essa com a população, né? Sem dúvida. Com a pressão popular, lançar medidas e convocar a população pela mobilização para a aprovação dessas medidas. Acho que é uma nova forma de fazer política que também me parece que a presidência está tentando aprender, né? Muito bem. Agora, outra área que mereceu destaque no Pacto Nacional, proposto ontem, né, pela presidente Dilma, foi a área da saúde. Lembrando que hoje o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a contratação de 35 mil médicos, a criação de 12 mil vagas de residência médica no país. Flávio, foi outra questão que mereceu até uma certa polêmica, eu acho, a questão da saúde ontem levantada pela presidente Dilma. Exatamente. De novo, a presidente falou da contratação de médicos estrangeiros, né, da importação de médicos. É uma proposta muito polêmica, desde sexta-feira, nas redes sociais. Sobretudo os médicos e as pessoas mais interessadas nessa área não param de discutir esse modelo. Ela tentou tranquilizar, falou diretamente aos médicos, dizendo que as oportunidades serão apresentadas inicialmente para os médicos brasileiros, mas que a gente não pode perder de vista que há brasileiros de áreas remotas do interior e de algumas áreas de baixa renda nas grandes cidades que estão afastados à margem de um serviço de saúde de qualidade, e essa seria uma tentativa emergencial, ela usou esse termo, ação emergencial, para tentar resolver essa questão. Posso só te interromper para falar alguma coisa? Independentemente dessa proposta de médico estrangeiro vir para cá ou não, o que acontece hoje em dia, não no interior, nas cidades do interior, mas nos postos de saúde, aqui, que muito médico tem medo de trabalhar. Medo. Né? Porque são postos que atendem a periferia, atendem traficante. Eu já conversei com alguns que disseram assim, a questão é que eu, o boliviano ou o peruano, sem nenhum tipo de preconceito contra os médicos estrangeiros, que viessem para cá. E tem outras questões também nos postos do SUS, porque a ideia da Dilma ela citou o SUS, o Sistema Unificado de Saúde. Então eu acho que tem tanta coisa, né, a ser levada em conta. Disse que haveria, além dessa questão dos médicos, de novas vagas de residência, e 11 mil vagas na graduação, né, aumentar essa formação de médicos no país. Ela falou também, naturalmente, de investimentos, aumentar investimentos em hospitais, UPAs, as unidades de pronto atendimento, e em unidades de saúde. Isso aí depende de projetos de prefeituras e governos do estado, porque a saúde também no Brasil é descentralizada. Eu confesso que senti falta de algum tipo de proposição no sentido metropolitano. A gente sabe que grandes capitais, o Rio de Janeiro é um exemplo, são pressionadas, a rede de saúde da capital fluminense é pressionada por pacientes de outros municípios, de região metropolitana, muitas vezes até do interior, que não tem estrutura de saúde, acaba pressionando a rede da capital. Então, esse pacto poderia pensar numa solução metropolitana. E ela disse de uma ideia que eu achei interessante, foi pouco tratada, que é a questão dos hospitais filantrópicos trocarem dívidas que têm com o governo, tributárias e das mais variadas ordens, por atendimento a pacientes do SUS. Muito bem. É um bom jeito de pagar a dívida, né, Maria? Não é? Atendendo a população. E isso eu acho que é algo rápido de se fazer. Exatamente. Perdoa a dívida e trata a população, não é Troca a dívida pelo atendimento. Vai pagar com serviço. Flávio Oliveira, o primeiro pacto que ontem a presidente
propôs foi de responsabilidade fiscal, que tem a ver com combate à inflação, que, lógico, que é uma das coisas que a população mais quer. Resta saber qual o caminho para se chegar a isso também, né? Exatamente, Maria. A gente está falando por último, mas foi o primeiro pacto, nas palavras da presidente Dilma, responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. O custo de vida foi uma pauta que esteve nas ruas nos últimos tempos. Na verdade, a questão do transporte, que detonou, né, das tarifas de transporte, que detonou a onda de manifestações, São Paulo, Rio e outras capitais, tem a ver com a inflação, né? Foi o aumento de preço da tarifa, e a gente sabe que transporte é o segundo grupo que mais pesa no orçamento das famílias, só perde para alimentação, sendo que no transporte, a gente já falou aqui, não há opção, não há plano B. Ou você vai de ônibus, ou de trem, ou de metrô, ou não vai. Ou não vai. Portanto, é um tipo de despesa que pressiona por demais a capacidade, o poder de compra das famílias. Então, ela usou o primeiro ponto da fala do pacto com os governadores para falar de responsabilidade fiscal, controle da inflação. Daí aquela interpretação que o próprio João Borges mencionou, de que virá sim mais arroxo monetário. O Banco Central já está num processo de elevação da taxa de juros para tentar esfriar um pouco a economia e controlar, jogar para baixo o preço de produtos e serviços. A presidente Dilma reafirmou o que está implícito nessa declaração de estabilidade da economia e controle da inflação, é uma atuação mais firme pela queda dos preços, e responsabilidade fiscal, algum tipo de compromisso que deve ser anunciado em relação a maior controle das contas públicas. Opa. Nesse caso, ela falou com a população, de uma forma um pouco mais hermética, né, usando termos do economês, mas ela se dirigiu também, Maria, ao mercado financeiro, que anda num momento de grande desconfiança em relação às contas públicas brasileiras. Vamos lembrar que, recentemente, a agência de classificação de risco, a Standard & Poor's, pôs o Brasil em perspectiva negativa, ou seja, a nota do Brasil, a nota que indica qual é a capacidade de pagamento que o país tem de pagamento de suas dívidas, ela pode ser rebaixada num horizonte de até 2 anos, significa que há uma luz amarela acesa sob a condução dessa política fiscal, que nada mais é do que a forma como o governo arrecada e gasta seus recursos. Então, olho nisso também, e aí é uma mensagem dupla. À população, de que vai combater a inflação, e ao mercado, de que algo nessa linha fiscal será feito.